E aí, pessoal, vídeo rápido para você que acompanha aqui o canal Vargas Santos TV. Feliz pela classificação para as semifinais, junto com os outros 3 times, né? Que jogaram nesse final de semana também. O Palmeiras já começou no sábado, ganhou de goleada da Ponte Preta, uma verdadeira máquina de fazer gols, né? E depois, nesse domingo, além do Santos ter passado, teve a derrota, que é a desclassificação do time do São Paulo. O São Paulo empatou no tempo normal por 1-1, né? E perdeu nas penalidades, desclassificando, passando o Novo Horizontino, que ganhou do time do Santos jogando na Vila Belmiro. E teve também, anteriormente a esse jogo, o jogo do Bragantino, que jogou em casa e ganhou do Inter de Limeira por 3-0. Então, só para a gente recapitular, os classificados para as semifinais do Campeonato Paulista de 2024, foi o Santos, né, que ganhou nas penalidades, né, empatou no tempo normal 0-0. Teve também o São Paulo, perdeu do time do Novo Horizontino, porque o Novo Horizontino ganhou nas penalidades do time do São Paulo. Então, Santos, Novo Horizontino, Bragantino e no sábado a classificação do Palmeiras. Então, esses 4 colocados já foram predeterminados e jogarão os seus confrontos da seguinte forma: o Santos vai pegar o Bragantino na Vila Belmiro, acredito eu. Ainda foi até perguntado na entrevista coletiva, o Carille desconversou, mas a gente sabe que a preferência dos jogadores e também da comissão técnica é jogar na Vila Belmiro. Então, o Santos vai jogar contra o Bragantino na Vila Belmiro e depois a outra partida de semifinal vai ser entre Palmeiras jogando nos seus domínios, né, contra o time do Novo Horizontino. As datas ainda não foram especificadas, né? Por quê? Porque o Santos nessa semana vai dar dia de folga na segunda-feira, terça-feira só voltará aos treinamentos na quarta-feira. Então o Santos treina quarta, quinta, sexta, tem um jogo treino no sábado, conforme a entrevista coletiva do Fábio Carille, e depois no domingo terá uma folga para voltar na segunda-feira para saber qual será a decisão da Federação Paulista com relação às partidas que acontecerão na semifinal. Se vai ser na quarta-feira daquela semana, se vai ser na quinta-feira. Lembrando que tem a data FIFA, então nesse próximo final de semana não terá partida do Campeonato Paulista. Pessoal, deixa eu falar mais uma coisa para você. Eu disse a você e todos aqueles que acompanham o meu canal Vargas Santos TV que o jogo contra o Santos, a Portuguesa, não seria fácil, que foi difícil realmente, mas muito pelo futebolzinho que o Santos jogou, principalmente ali na primeira etapa. O Santos não jogou absolutamente nada, né? O pior jogador do time do Santos, que foi o Casares, que eu não sei realmente o que o Carille vê nesse jogador. Inclusive na entrevista coletiva, a pergunta que foi feita a ele a respeito desse jogador, ele falou que nos treinamentos ele está entregando, inclusive um dos jogadores que ele gosta muito dentro da equipe do Santos. Olha, pessoal, se está jogando bem nos treinos e não está representando no jogo oficial dentro de campo, que é o mais importante, então ele não deve jogar. Simples assim. Está entregando no treino, mas o que vale realmente é o jogo. E o Casares realmente não está jogando absolutamente nada. Embora foi o pior jogador dentro de campo, foi o que deu uma das principais tentativas de gol naquela jogada individual que ele cortou para lá, cortou para cá e acabou batendo para a defesa do goleiro da Portuguesa. Teve aquele lance também que aconteceu naquela bola na trave, né? Daquele chute do Otero, que foi expulso, né? Depois a gente vai discutir a respeito disso. Se eu lembrar, né? Eu acredito que... vamos discutir já, né, pessoal? Eu vi a jogada, a primeira impressão que eu tive, para ser bem honesto com você, é que foi injusta a expulsão do Otero. Depois, com um pouco mais de slow motion, né, da maneira que foi expulso o Otero, eu vi realmente que o jogador da Portuguesa, depois de anos-luz ter tocado a bola, o Otero, imprudente, pisou no pé do jogador da Portuguesa, o Giovanni Augusto. E aí o que aconteceu? Ele foi expulso corretamente, no meu modo de ver, né? Muita gente falou que foi muita valorização, que o Santos foi prejudicado. Eu acho que foi correta a expulsão do Otero. Tem que tomar cuidado com imprudência, jogo decisivo. O time da Portuguesa realmente veio jogar numa situação
de marcação, e o Santos já está provando há muito tempo que o Santos tem dificuldade para propor o jogo. Não é uma característica do time do Carille, né? Muito pelo fato, pessoal, duas perguntas me chamaram a atenção, né? Foi perguntado lá, se eu não me engano, acho que foi o Bruno do site da Crivella, onde ele constantemente está colocando os artigos lá, muito bons, diga-se de passagem. Eu acho que foi ele que fez a pergunta a respeito da saída do Joaquim, né? No meu modo de ver, ele saiu porque ele estava jogando mal, e muito mal. Na hora que quase saiu o gol da Portuguesa, que foi o lance do jogo ali do Henrique Dourado, né? O ceifador, ele deu uma vacilada enorme. Mas é lógico que politicamente ele não pode falar isso, né? Ele falou sim que a entrada do Jair no lugar dele foi para ter uma melhora de passe. Você acha que o torcedor santista não sabia que o Jair, a sua maior característica, além do seu posicionamento e a idade, né, que é um excepcional jogador, não é essa característica? Então, na verdade, é o seguinte, pessoal, ele não falou o que era para ser falado a respeito do Casares, ele não falou o que era para ser falado a respeito do Joaquim. Então ele preferiu ficar do lado dos jogadores, contemporizar a sua resposta, falando que a saída do Joaquim não foi porque ele jogou mal, mas sim para melhorar o passe. E o fato dele ter escalado Casares no meio de campo é que nos treinamentos ele está entregando, e é um jogador que o próprio Carille gosta mais. Então ficou evidente realmente que ele não quer realmente, contra seus jogadores, manter ali o ambiente dentro do vestiário. O time da Portuguesa dificultou por demais as ações do Santos Futebol Clube dentro de campo. Aliado ao fato que muitos jogadores do time do Santos não jogou absolutamente nada. Ao começar da lateral direita, né, que já começou com aquela situação do Aderlan não jogar por aquela contusão. Inclusive o Carille falou assim que tem possibilidade dele voltar a jogar na próxima semana. Não sei, a gente não sabe o nível dessa lesão do que foi, mas vamos acreditar que o lateral direito do time do Santos, o Aderlan, e titular, realmente tem possibilidade de retornar. Por que eu falo isso, pessoal? O Santos recentemente comprou mais um lateral, vindo do Mirassol, né? Com a saída do Aderlan, o Rainer, que no meu modo de ver jogou bem, foi para a lateral direita, e a lateral esquerda foi protagonizada, no meu modo de ver, não positivamente, né, do Felipe Jonathan voltando à posição de titular. A torcida reclamou muito do posicionamento dele dentro de campo, né, um jogador burocrático, tinha às vezes muitas situações em que ele poderia tocar jogando no fundo, dando a opção para poder fazer os cruzamentos, mas me parece que o time do Santos, mesmo tendo várias semanas tranquilas aí para poder fazer os treinamentos, que isso é uma característica de todo treinador, eu preciso de semana livre, e o Santos, com várias semanas livres, não está agradando o torcedor santista. A verdade é o seguinte, que muito se falava pelo relaxamento da classificação antecipada do time do Santos para essas quartas de final. Mas hoje nós vimos que o problema não é esse. O Santos realmente caiu de produção e não podemos culpar. E, na verdade, não tem culpa, né? A culpa realmente são dos jogadores. Porque está tendo tempo, os jogadores estão jogando absolutamente nada, está uma situação de esquema tático que já não é mais suportável. Aquele 4-3-3 do Carille, em alguns momentos, o Carille jogava com os homens ali no meio de campo, só o Pituca e o próprio João Schmidt ali no meio. Os outros quatro que eram para dar sustentação ficaram lá na frente com o Furque. Então ficou o Guilherme na esquerda, ficou o Casares muitas vezes do lado dele, o Otero do outro lado e o Casares ali na frente. Então ficou os quatro, ficou o Guilherme, ficou o Furque, ficou o Otero e ficou o Casares. Casares para ficar no meio de campo, pessoal. E também o Otero para ajudar. Mas que esse esquema tático realmente dificulta o time do Santos jogar. Fica um meio de campo engessado. Os jogadores que é para ter um pouco mais de característica, um pouco mais de espaço, não conseguem ter. E não podemos depender único exclusivamente da criação do Casares. Já provou por diversas vezes dentro dessa competição que não é um jogador para a gente
jogar todas as fichas no futebol dele, num passado onde ele jogou e teve sua melhor fase lá no Atlético Mineiro, junto com o próprio Otero, né, que na partida passada contra o Internacional foi considerado o melhor jogador, hoje ele não jogou absolutamente nada, foi expulso incorretamente, né? Agora vamos falar do João Paulo, pessoal. O João Paulo, que quando eu vou ser bem honesto para você, quando o Santos foi para as penalidades, eu achei por um tempo que ele seria substituído lá pelo Frazão, né? Teve aquela situação na procura do Frazão para o quarto árbitro, como que funcionava a questão das penalidades. Então o Ricardinho Martins, que era o repórter que estava lá na TNT, que é santista, que também fala sobre o time do Santos, inclusive tem um canal que fala muito sobre isso, né? Trouxe a informação e ficou aquela coisa no ar, de repente, se o Santos fosse para as penalidades, que o Santos realmente usaria o Frazão. Mas quando nós vimos, de fato e de verdade, que estava decidido que o João Paulo realmente seria o guarda-metas do Santos no tempo normal, ele foi, assim o foi, falou-se até uma possibilidade, isso daí estava na transmissão, mas eu acharia que isso não aconteceria de fato de verdade, né? O Brazão realmente ficaria ali nas penalidades. O João Paulo surpreendeu no primeiro pênalti, né? Foi no canto certo, esperou a batida do goleiro, só que chegou atrasado e a bola acabou entrando. Na segunda tentativa, ele também esperou, por isso que ele conseguiu fazer a defesa. Depois teve o zagueiro que bateu para fora e aí o Santos ganhou nas penalidades por 4-2. Olha, o resumo de tudo isso é que o Santos, com 15 pontos de diferença do time da Portuguesa na classificação geral, não foi o suficiente para colocar um bom futebol no jogo que é de mata. Esse é o futebol brasileiro, esse é o Campeonato Paulista. Pode-se até discutir a respeito da quantidade de pontos, o fato do São Bernardo ter uma maior pontuação e ter ficado fora aí dessas quartas de final, mas o que se viu é que num jogo único, a pressão psicológica realmente vai muito além de tudo isso, né? E o Santos não conseguiu novamente jogar bem, foi neutralizado pelo sistema de marcação ali da Portuguesa, né? Colocado ali pelo Pintado, é um antijogo, não sabe jogar, mas é um estilo de jogo, pessoal. O Santos tem dificuldades para jogar contra esse estilo de jogo e não é possível que o Carille não vê isso. Jogou dessa forma contra o time do Mirassol, depois teve também a situação contra o Novo Horizontino, né, que o Santos perdeu na Vila. Teve a situação de uma maneira muito estranha, que o Santos virou por 3-2 contra o time do Inter de Limeira, e jogou bem, não, jogou mal, e teve hoje, que passou, mas não agradou. Essa que é a verdade, né? O santista tá tranquilo, né? Porque desde 2009 o Santos não conseguia ir para uma semifinal de um Campeonato Paulista, aliado ao fato das 3 últimas temporadas o Santos batendo 2 vezes na trave para não cair para a segunda divisão desta categoria, né, do Campeonato Paulista. E agora, surpreendentemente, o Santos faz uma campanha excepcional, ficando a maioria do Campeonato Paulista na primeira. Depois deu uma virada de chave, o Palmeiras realmente mostrou porque é campeão e ultrapassou os times do Santos, assim, num vacilo que o Santos deu aí nessas 4 últimas partidas que o Santos vem disputando. O Santos tem que abrir o olho, o Santos tem que ficar esperto, o Santos tem que ter variações táticas, coisa que não está acontecendo na equipe mais gloriosa do mundo. Carille sabe jogar com apenas uma formação, com os jogadores que tem. Dá para fazer? Claro que tá. Tem tempo para fazer? Tá tendo tempo, então não tem justificativa. O Santos vai ter tempo de novo, vai ter a parada aí da FIFA, o Santos vai ter aí praticamente vários dias aí para poder treinar. Como eu havia dito no começo desse conteúdo, o Santos não treinará na segunda, na terça também, porque vai dar folga para os jogadores, na quarta retorna, quinta treina também, e na sexta vai ter treino novamente, no sábado tem um jogo treino, folga no domingo e volta na segunda para saber o que foi definido com relação a dias e horários das partidas em que o Santos jogará contra o time do Bragantino. Vai ser uma revanche na Vila Belmiro? Provavelmente que sim. Time do Bragantino que fez uma campanha espetacular no ano passado no Campeonato Brasileiro, caiu aí nessa fase da Taça Libertadores da América, né? Nessa repescagem, sei lá como que fala isso. E tá mordido, né?
Ganhou a partida do time do Inter no dia de hoje e vai tentar de qualquer maneira ir para a final. Tem capacidade para isso? Tem. Só que o Santos, se o Santos bobear, vai perder essa semifinal, embora jogará dentro dos seus domínios, mas o time do Bragantino é muito bom. Não tem feito vários jogos interessantes esse ano, é bem verdade, mas tem um técnico lá diferenciado, que é o Caixinha, né? Vamos lá, pessoal, vamos torcer para o time do Santos. As coisas mudaram, as equipes agora, equipes tradicionalíssimas aqui no futebol brasileiro, né? 3 equipes que o Santos vai estar nessas semifinais. O Santos perdeu para o Bragantino, o Santos perdeu para o Palmeiras e o Santos perdeu para o Novo Horizontino, né? Vamos ver se agora o Santos consegue passar pelo time lá de Bragança Paulista, credenciando o Santos à final, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal. Aguarde para outros conteúdos aqui no canal Vargas Santos TV. Tchau!